Fala, gurizada, Francesco Trader aqui. Bom, hoje, mais uma vez, não é uma aula, já me atrapalhei no vídeo passado. O que acontece? Eu vou apresentar para vocês aqui uma estratégia nova, uma estratégia que faz parte hoje do meu portfólio e uma surpresa, né? Uma estratégia que eu estou disponibilizando gratuitamente. Francesco, é gratuito por 7 dias? É gratuito por 30 dias? Não, é gratuito, beleza? É só você assinar lá dentro da Profit Store e a estratégia vai estar disponível para ti dentro do teu Profit. Tem que ser usuário Profit Chart Pro, tá? Para ter o acesso à automação da Nelogica. Então, aí para quem já é usuário do Profit, sem problemas, o link para tu assinar a estratégia está aqui na descrição. Beleza? Bom, vamos embora. Sem mais delongas, eu vou mostrar para vocês que estratégia é, como é que ela funciona. Para começo de conversa, é uma estratégia que funciona no mini índice, tá? Então ele só vai trabalhar dentro do ativo mini índice no gráfico de 10 minutos. É aquela velha pergunta: Francesco, posso usar no dólar? Posso usar em ações? Posso usar em outros tempos gráficos? Pode fazer o que tu quiser, meu amigão. Tu ainda é livre, mas não vai ter um bom resultado, tá? Provavelmente, a menos que tu encontre alguma coisa ali que realmente funcione, mas eu já testei essa estratégia em outros ativos. Neste formato eu não encontrei um bom resultado, tá? O melhor resultado realmente foi dentro do mini índice. Nada impede que tenha, porém dentro dos testes que eu fiz, eu não identifiquei um bom resultado, ok? Dito isso, então ativo. Então a estratégia funciona no ativo do mini índice no tempo gráfico de 10 minutos. Vamos lá, Francesco, risco-retorno que a galera gosta de perguntar também. Ela não trabalha com risco-retorno proporcional. O que eu quero dizer com isso? Ela tem um stop e os parâmetros que definem esse stop não são os mesmos parâmetros que definem o alvo deste operacional. Portanto, não tem como eu te dizer assim, ó, o risco-retorno vai ser sempre 2 para 1, tá? Vai ser 3 para 1, vai ser 1 para 1. Não tem como eu te precisar isso. Normalmente a gente busca aí mais ou menos em média um 2 para 1, ok? Taxa de acerto. Bom, a taxa de acerto desse operacional é uma taxa de acerto alta, tá? Apesar da gente buscar aí um alvo normalmente 2 vezes maior que o nosso risco, como é um operacional que funciona só na parte da tarde, algumas vezes ele termina o dia ali, ele não chega até o seu alvo, então ele acaba encerrando até o final do dia ali, 5h30, ele zera as posições. Então ele tem uma taxa de acerto um pouco mais alta, uma taxa de acerto de 50% a 56%, tá? Hoje, pelo resultado histórico, é 56% de taxa de acerto, o que é uma excelente taxa de acerto aí dentro do payoff que a estratégia tem. No vídeo anterior que eu gravei sobre as minhas estratégias, principalmente as gratuitas, mas no vídeo anterior eu falei sobre o High Low, que é uma outra estratégia. Até vou deixar o cardzinho para vocês aqui, quem quiser conhecer, outra estratégia que eu deixei gratuita. O link dela também está na minha bio aqui, não na minha bio, o link está aqui na descrição se vocês quiserem conhecer. Nesse vídeo, foi um vídeo mais extenso onde eu expliquei mais coisas, mais detalhes, principalmente sobre os indicadores, sobre por que taxa de acerto alta não quer dizer nada, taxa de acerto baixa não quer dizer nada, enfim. Foi muito mais explicativo. Aqui eu vou muito mais só mostrar os detalhes. Se quiser mais informações e um conhecimento mais profundo sobre como analisar uma estratégia, assiste aquele vídeo ali que ele tem muitas instruções disso, né? Eu falo muito sobre isso, tá? Sobre cada indicador, como é que funciona, por que um indicador sozinho não consegue te dizer se o resultado é bom ou ruim, beleza? Então vamos lá. Vou para minha tela aqui. Eu tô aqui com o editor de estratégias do Profit, tô com essa estratégia já rodando aqui, né? Então eu tenho um histórico aqui do dia 1º de abril ao dia 4 de junho de 2023, que é o dia que eu estou gravando esse vídeo. Então, todas as operações que a gente realizou neste período. Aí vem a primeira pergunta: Francesco, as operações do backtest são confiáveis? Sim, são, porque eu já opero essa estratégia em conta real e eu sempre bato, né? Faço o confrontamento. 15, 20 dias depois eu confronto para ver as operações que eu fiz com as operações que o backtest está me mostrando. Então, o resultado tem que ser muito similar. Tem que ser muito parecido a entrada, às vezes é óbvio, às vezes a gente pode pagar um spread, pode acontecer alguma coisa ou outra, mas normalmente tem que ser parecido. Nesse caso está tudo certinho, funcionando muito bem. Então as mesmas operações que eu faço em conta real são as operações que a gente tem aqui, beleza?
Então vamos lá, deixa eu pegar aqui o meu point fix e eu vou mostrando para vocês, eu vou sinalizar aqui as coisas que eu acho mais, que eu julgo mais serem mais importantes. Primeira coisa aqui, ó, deixa eu deixar bem claro aqui. Eu faço a simulação com 5 contratos, tá? Eu faço a simulação com 5, com 5 contratos. E aí, sempre tem, já deixa eu botar aqui, ó, custos de corretagem. Eu vou inserir aqui custo de 25 centavos por contrato, que são os emolumentos, é o que a gente paga de emolumentos. E eu vou inserir aqui também um slippage. Por quê? O que é slippage, né? Quando pula a nossa ordem ali. Então eu vou botar um slippage de 1 tick aqui, é onde a gente paga 5 pontos na entrada e 5 pontos na saída. Então, ou seja, a gente vai perder 10 pontos em cada operação. Isso não muda nada, absolutamente nada. Por quê? Porque normalmente a gente não paga spread, mesmo na conta real. Esse é o exemplo que eu tenho, tá, dos resultados que eu já venho obtendo na minha conta real. Mas, como eu sei que vai ter gente que vai dizer, bota o slippage aí, vamos ver se fica positivo. Tá aí o slippage, tá? Tá colocado aí para ninguém ficar falando bobagem. Então vamos lá, o que eu acho importante aqui? Deixa eu falar outra coisa para vocês aqui, ó. Quantidade, 5 contratos. Por que eu uso 5 contratos na minha quantidade? Porque quando eu jogo com 5 contratos, eu estou transformando cada um ponto em R$1. Então eu tenho aqui o resultado em pontos, que eu acho que é melhor a gente analisar uma estratégia focando no desempenho. Eu sempre falo muito sobre isso, né? Para a gente focar no desempenho e não no financeiro. Então, quando eu uso 5 contratos, cada R$1 aí equivale a 1 ponto, tá? Então, vamos lá. Partindo disso, a data de análise está aqui, né? Dia 1º de abril de 2019 até o dia 4 de junho de 2023. E eu tenho aqui, ó, saldo líquido total, que seria o meu total ganho. Então eu fiz 18 mil pontos, 18.700 pontos praticamente. Número de operações, 296, ou seja, é um operacional que faz poucas operações, não é um operacional que vai fazer trade todo dia, tá? São poucas operações. Taxa de acerto eu não acho tão importante, mas a galera gosta de perguntar e de saber. Média de lucro e prejuízo, razão média de lucro e prejuízo, e o mais importante, drawdown. Ok? Então essas são as informações mais importantes, vamos passar agora uma a uma. Primeiro período de análise, tá? A gente está pegando 50 meses de teste. 50 meses de teste é tempo mais que suficiente para a gente validar uma estratégia. Lembrando que aqui, quando eu faço algum teste, eu não pego todo o histórico que eu tenho e vou otimizando para esse histórico. Eu separo isso em 2 ou em 3, né? Separo uma parte, testo, otimizo dentro daquela parte de tempo, depois eu valido no restante, tá? Normalmente eu faço com 18 meses, 24 meses a otimização e a validação em mais 24, tá? Ou 30 meses. Normalmente é o que eu faço para fazer na criação de um operacional de uma estratégia. Então a gente tem 50 meses de teste, né? Um histórico realmente muito longo, com 19 mil pontos praticamente, 18.700. O que não é aí uma quantidade de pontos absurda por mês, porém a gente tem que lembrar que é um operacional que dá poucas entradas, né? 296 entradas vai dar em média ali, acho que de 5 a 6 por mês. Deixa eu fazer a conta aqui. 300 divididos por 50 vai dar isso aí. 296 divididos por 50. Opa. De 5 a 6 trades no mês. Só 5 a 6 operações por mês. Sim, o que torna essa estratégia muito boa para tu incluir ela dentro do teu portfólio de estratégias, né, de trading. É um operacional que vai fazer poucas operações. Mas se a gente pegar, por exemplo, só essas 2 gratuitas que eu já tenho lá, vou incluir outras estratégias provavelmente gratuitas também, além, claro, das minhas pagas. Mas eu não vou falar delas agora aqui. Então, o que eu tenho? Eu tenho no high-low, que é outra estratégia, 5 a 6 também por mês, mais essas 5 a 6, a gente tem de 10 a 12 entradas por mês. High-low também fez 19, 18 mil pontos, acho que não, fez um pouquinho mais, 25, 27 mil pontos. Somando aí com esses 19, a gente passa aí dos 40 mil pontos, já dá quase uma média de 1.000 pontos por mês, tá? 2 operacionais que tem histórico de 50 meses, com fator de lucro acima de 1.5,
com um resultado super positivo. Então aí, de graça, eu estou te dando 2 estratégias que tu podes operar manualmente com robô, de graça. Só se quiser botar como robô, vai lá dar o play e já era. Então vamos lá. Bom, número de operações ok, taxa de acerto 56%. É uma excelente taxa de acerto, tá? O que torna essa estratégia não tão boa quanto eu gostaria é o payoff verdadeiro aqui dela. Porque apesar de normalmente eu entrar, né, buscando 2 para 1 em média, como eu falei, é um operacional que opera normalmente só na parte da tarde. Portanto, muitas vezes, o que ele vai fazer? Ele vai entrar já ali muito perto do horário de terminar o dia. E aí ele acaba saindo sem ir no alvo, né? O que puxa um pouco esse payoff para baixo. Mas com essa taxa de acerto, mantém a estratégia extremamente positiva. A gente tem uma média de lucro e prejuízo por operação de R$63 ou 63 pontos. Ou seja, já descontando custos e pagando spread, tá? Ou seja, o que isso aqui quer dizer? Que em média, para cada operação que a gente faz, a gente ganha 60 pontos. Ponto. É isso que quer dizer, tá? E aí vamos para os dados mais importantes que eu julgo, tá? Que é o drawdown. A gente teve no pior momento desse operacional um drawdown de 3.485 pontos, né? 3.500. E aí, quando a gente pega 3.500 pontos, isso equivale aí a R$700, tá? Então isso aí equivale a mais ou menos R$700. Então, com um contrato, né? E a partir dessa informação é que a gente vai definir qual é o capital que a gente precisa para operar essa estratégia. Então, para a gente operar essa estratégia, mais ou menos em média, a gente precisaria aí de uns R$1.400 para operar tranquilo. O que é R$1.400? É 2 vezes esse drawdown. Então, para operar essa estratégia de uma maneira bem tranquila, R$1.400, o que não é muito, tá? Olhando aí para valores de verdade, né, de traders que realmente, né, não são focados em te vender alguma coisa, porque o trader que quer te vender alguma coisa, ele não vai criar barreira, tá? Uma das regras aí do marketing é tu quebra de objeção. Quando eu te digo que tu precisa de um valor muito alto para operar o meu operacional, eu estou criando uma objeção. Então o cara que quer te vender, ele vai dizer, não, pode começar com R$600, com R$1.000, até para parecer menos... para parecer que ele é bonzinho, ele vai dizer, não opere com capital baixo, pelo menos R$1.000. Ok, pelo menos R$1.000 é o que eu sempre recomendo também. Mas, sendo sincero, cara, nenhum trader de verdade opera com margens tão baixas por contrato. R$1.000, né, 1.500. Normalmente é superior a isso. Então, R$1.400 de margem para operar essa estratégia aqui é muito, muito, muito tranquilo, tá? É o dobro desse drawdown, então dá para tu operar tranquilo. Dá para operar com menos, Francesco? Dá, se tu botar R$500, tu vai conseguir operar. Agora, a chance de, no momento ruim, ela te tirar fora do jogo é grande, né? É bem maior. Então, a gente precisa ter um fôlego ali para passar por estes momentos. Se pegar um operacional como esse, eu vou mostrar para vocês. A gente pega um período longo assim, cara, tem períodos que o mercado não favorece a estratégia, tem períodos de mais lateral, períodos que o movimento é menor. Isso aqui é uma estratégia de tendência, como o próprio nome diz, né? Trend RSI é uma estratégia que pega movimentos fortes do mercado, ela vai pegar a continuação de movimentos de muita força. Então, existem momentos de mercado que não tem isso, e aí a estratégia acaba não conseguindo performar nesses momentos. Beleza? Bom, a partir disso aqui, pode ver que aqui a gente tem todas as operações que ele fez. Cadê? Ué, cadê Brasil? Deu. Agora aqui a gente tem todas as operações. E o que eu faço? Eu exporto isso daqui, ó. Clico em exportar dados aqui. E eu jogo para dentro de uma planilha. E nessa planilha eu crio ali uma série de informações, tá? Que eu acho bastante úteis que o Profit acaba não nos mostrando. Mas aqui deixa eu mostrar antes a nossa curva de patrimônio. E como eu gosto de curvas assim, né? Porque olha só,
Se a gente pega só um trecho dessa curva, por exemplo, se eu pegar só esse trecho aqui, ó, note que ele é parecido com esse trecho aqui, que é parecido com esse trecho aqui. Porque esse aqui não é mais lateral, né? Esse momento aqui foi um momento mais lateral, ó. Nem tanto. Mas, ó, se a gente divide por 3, a gente tem dois momentos muito iguais e um momento lateral. Tem dois momentos de crescimento, né, do patrimônio e esse momento aqui bastante lateral, que foi aqui, ó, de 2020 a 2020, o ano de 2021 inteiro, né? Praticamente. Teve esse drawdown aqui, e aí depois ele recupera, mas não consegue andar. Começa a andar só lá para 2022 de novo. E aí a gente vai ver isso agora aqui, ó. Como eu falei para vocês, eu extraio lá do nosso editor de estratégias ali as informações, eu largo numa planilha e monto isso aqui para mim, tá? Que ele vai me trazer uma série de informações, informações que a gente já tem. Cadê? Informações que a gente já tem e informações novas também. A gente tem aqui o fator de lucro de 1,58. Aqui eu não tenho custo e aqui eu não tenho slippage, tá? É importante falar e mencionar isso. Aí a gente tem um total de 19 mil pontos. Uma expectativa matemática por trade de 67 pontos por trade. Aqui já mostra a margem, ó, R$ 1.448. O retorno médio ao mês, aqui é uma informação nova, ó, de 5,45% de rentabilidade média ao mês, ou seja, é o retorno que ele dá bruto ao mês. Esse aqui é o valor por contrato que a gente espera por mês com essa estratégia, ou seja, em média essa estratégia nos trouxe um retorno financeiro bruto de R$ 78,94, praticamente R$ 80 por mês para cada contrato. Se o cara quiser operar com 10 contratos, por exemplo, a média seria R$ 780 por mês. Tá? Aí tá dizendo, pô, Francisco, para me ganhar 7.800 eu precisaria de 100 contratos. Sim, mas aí lembra que eu recomendei? Pô, coloca duas estratégias. Se tu colocar o high-low aqui, vamos ver o high-low aqui. Se tu juntar o high-low, tu tem aqui tu pode somar, né? Vai operar, por exemplo, mais ou menos uns R$2.000 para operar essas duas estratégias. E ó, o high-low nos traz um retorno de R$97. 97 mais 78 ali vai dar mais ou menos uns 170, 175 reais. Com 10 já dá 1.750. Já precisaria operar com bem menos para fazer ali seus 7, 8 mil reais por mês. E a gente pode ir somando outras estratégias e montando um portfólio, né, montando um trading system de estratégias, tá? É isso que eu passo lá na minha mentoria. Vamos lá, drawdown. Essa aqui é a nossa curva de drawdown, né? A curva de drawdown ela sempre parte do zero para baixo e ela volta no zero e não avança a partir da linha zero. Porque a gente não quer saber o que a gente ganhou, a gente quer saber os momentos que a gente perdeu. Então a gente está sempre no zero, mesmo que a gente esteja ganhando diversas operações. Ele está sempre no zero. A partir do momento que tu perdeu uma, ele recua. Então a gente tem esse momento ruim aqui, né? Faz esse drawdown maior, mas pode observar que normalmente o drawdown fica aqui nessa região de 1.500 pontos, tá? Normalmente fica nessa região. Teve esse outro momento aqui que chegou a bater 2.000 pontos, mas normalmente é isso aqui, tá? Então é um drawdown bem baixo, normalmente, não gera grandes preocupações. E aqui a gente tem uma informação que é muito importante, tá? Esse aqui é o nosso resultado por ano, tá? Ano a ano. 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. E a gente pode observar aqui, ó, que 2021 a estratégia fechou levemente negativa. Pô, Francesco, a estratégia passou um ano fechando negativo? Sim. Foi um ano bem ruim para o operacional. Apesar de 2020 aqui ter sido muito bom, né? 2021 foi bastante ruim para a estratégia. Foi aquele período ali lateralizado, né? A estratégia perdeu muito pouco aqui, ficou realmente de lado. Por isso que a composição de um portfólio de estratégias é tão importante. Porque às vezes a gente tem um ou outro operacional que não vai performar muito bem, mas que depois vai voltar a performar. E se eu só tenho esse operacional, no momento que ele não está performando bem, eu não consigo suportar. E eu preciso largar ele e procurar outra coisa. Quando eu tenho um portfólio de estratégias, outras estratégias vão protegendo essas que não estão indo bem
E aí em outros momentos, essas que não foram bem voltam a performar, enquanto aquelas que performavam deixam de performar. E assim eu me mantenho sempre lucrativo. E não fico trocando, né, de galho em galho. Eu não fico pulando de galho em galho, aí trocando estratégia a todo instante. Beleza? E a gente pode observar aqui que 2023 está indo muito bem, né? Está performando muito bem. Já está chegando perto aqui da metade do que foi o ano passado. Seguindo com as outras informações aqui, a gente tem o fator de lucro ano a ano aqui. Então 2019 1.34, 2021 1.61, 2021 1.34, 2022 1.52, 2023 1.58, tá? Isso aqui não é o fator de lucro do ano, isso aqui é a média, tá? Então eu fechei 2019 com fator de lucro de 1.34, eu fecho 2020 com fator de lucro de 1.61 e eu fecho 21 com 1.34. Quando eu fecho 2021, por exemplo, nós fechamos negativo. Se a gente fechou negativo, o fator de lucro foi abaixo de 1. Tá? O fator de lucro do ano de 2021 foi abaixo de 1, mas essa aqui é a média, tá? É a média de todo o acumulado. E aí a gente tem aqui os pontos, nos pontos sim, é por ano, né? Ano a ano. A gente vê que a gente fechou aqui 2021 com 820 pontos apenas negativo, tá? Foram 7 meses negativos no ano de 2021. Esse ano não teve nenhum mês negativo. E se a gente olhar aqui o desempenho da estratégia, pode ver que ele está com a melhor expectativa matemática da história, tá? 131 pontos por trade. A média dela aqui, ó, é de 68, né? 67. Ela tá quase o dobro, né? Um pouquinho, mais ou menos o dobro da média. Então ela tá performando, ela tá num momento muito propício para ela. Tá performando muito bem, tá? Tá no seu melhor desempenho da história. Ou seja, a situação atual de mercado é o melhor, o momento atual do mercado é o melhor momento que essa estratégia já teve, tá? Que traz a ela a performance muito boa. Vai continuar assim? Não sei, não tem como eu garantir. E eu nunca, jamais, em hipótese alguma, eu prometo nada, nem resultado, nem nada. Porque o mercado a gente não sabe como vai ser daqui para frente, tá? A gente pega os dados passados, se baseia neles e usa a matemática e a estatística a nosso favor. Ok? Vamos lá. Aqui a gente tem uma curva de pontos, né? Que é a mesma que aquela ali do Profit. E logo abaixo aqui a gente tem os resultados mensais com a média semestral. Em verde aqui é a nossa média semestral. Vê que o primeiro mês aqui do histórico, ele foi negativo, né? Obviamente a média semestral, como só tinha um mês, era a mesma do mês, também ficou negativo. Aí o resultado foi melhorando. A média semestral positivou e aí se manteve positivo aqui. Aí a gente tem esse mês aqui de janeiro de 2021 muito ruim, né? Um mês bem atípico pro operacional. E aí tem eventuais meses negativos aqui. Vê que aqui a gente tem mais ou menos em janeiro de 2022, dezembro de 2022, a média semestral volta a fechar abaixo, ou seja, né, se a gente pegar o resultado dos últimos 6 meses ali, a gente tem um resultado negativo. E eu sempre me baseio no resultado semestral, eu gosto de olhar sempre para o semestral, tá? Mas mesmo tendo no último semestre um resultado negativo, não impediu a estratégia de ser vencedora, tá? Então, a gente não pode focar no curto prazo, sempre, cara, sempre. A gente tem que olhar para um operacional, ver se ele é consistente ao longo do tempo e confiar. Conhecendo os dados se torna, obviamente, mais fácil da gente confiar, porque a gente sabe, não, o operacional já passou por momentos assim, então, vou confiar e vou dar esse voto de confiança e vou manter. Se torna mais fácil, porque a gente vê, não, o operacional já teve diversos fechamentos negativos e mesmo assim, depois ele recuperou e foi lucrativo, tá? Por isso é importante, por isso eu gosto de mostrar os dados aqui para vocês, para que vocês conheçam a real situação da estratégia. Porque senão vocês começam a operar e acham que só porque ela é vencedora, ou porque eu estou dizendo que ela é vencedora, porque ela é uma estratégia que dá dinheiro, que vai fechar todo mês positivo. E não vai. Vai ter mês que vai fazer 2 operações, vai tomar 2 lotes e vai fechar o mês. E aí, fechou o mês negativo. E aí no outro mês, faz mais uma operação, por exemplo, e fecha negativo. Aí no mês seguinte faz 5, 6, 7, fecha super positivo, recupera tudo e ainda fica no lucro. É assim que esse operacional funciona. Tá? Por isso que eu sempre sugiro a composição de um portfólio. Tá? Monta um portfólio de estratégias que sejam vencedoras.
Porque assim tu vai ter sempre uma ou outra estratégia ali defendendo a outra e vai ter sempre operações. Isso vai engordando, vai trazendo mais capital e tu não precisa, por exemplo, ir somando margens, né? Tu, por exemplo, uma é 1.400, a outra é 2.000, então precisa de 3.400. Não, soma as duas estratégias, vê o drawdown das duas e aí tu opera com um capital bem menor. Isso faz com que tu rentabilize melhor o teu dinheiro. Se a gente somar, por exemplo, High Low e Trend RSI, vai te dar uma rentabilidade em média, sei lá, de 8 a 10% ao mês, tá? De uma maneira bem tranquila, só com duas estratégias e usando uma margem mais ou menos aí de R$2.000. Aí pode ver que nos últimos meses aqui, né, como a gente tem visto, o resultado foi super positivo, né? Teve 1, 2, 3 meses aqui bem acima da média. Então o operacional aí é um operacional bem tranquilo, tá? O operacional faz poucas operações, tá de graça para vocês. Acho que vale o teste, roda no replay, testa, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui no gráfico, como é que fica as estratégias no gráfico que eu não mostrei para vocês. Ele fica fúcsia, é o nome dessa cor aqui, quando tem uma venda, né? Normalmente ele vai dar venda na mínima aqui, tá? Então a gente tem aqui o mercado caindo bastante, né, nesse dia. Ó. E como eu falei, ele sempre vai pegar um movimento de tendência forte, né? A continuação da tendência. Porque ele já havia caído bastante e é sempre assim que ele vai entrar, tá? É sempre assim que ele vai entrar, ó. O mercado subiu bastante, armou a entrada, não pegou. É sempre nesse sentido que ele vai pegar. Aqui, ó. Pegou a venda aqui, andou, deu 1 para 1. Quando ele dá 1 para 1, a entrada fica aqui, né, na mínima, o stop fica na máxima. Quando ele anda 1 para 1, o meu stop vem para a região do zero. E aqui ele andou 230 pontos, voltou no estopou no zero. Tá? Acabou não andando a operação. Ele tem esse ajuste, ó. Aqui deu a entrada. Quando faz esquema amarelo, ele está me sinalizando que a gente teve o 1 para 1, né? Ou seja, tem o ajuste do stop no zero. E aí ele acaba indo no gain, ó. Entrada aqui nessa setinha vermelha. Entrada nessa setinha vermelha. Faz o candle amarelo. O stop vem para a região do zero aqui. Só que acabou indo aqui no alvo, nessa seta, uma laranjinha aqui, né? A entrada era aqui. Então, trade tranquilo aí, sem dor de cabeça. Nem sempre é assim, né, gente? Nem sempre é essa maravilha. Aqui, ó. Armou compra, mas não pegou, né? A entrada estava aqui em cima. Se ele não entra no candle seguinte, a compra se desfaz. Lembrando que ele faz tudo isso aqui automático, tá, gente? Aqui é a mesma coisa, ó. Armou a compra aqui. Francesco, se eu quiser operar isso aqui manualmente, cara, pode operar. Tu vai olhar o candle aqui, quando ele colorir o candle, tu vai colocar a entrada na máxima, ou 5 pontos acima da máxima, o stop na mínima, e aí sim, não, como tu não tem como projetar o mesmo alvo que eu uso, tu projeta 2 vezes o risco. Ok? E aí quando der 1 para 1, tu acaba saindo da operação. Aqui, ó, olha que interessante esse dia aqui. Ó, a gente fez um trade aqui. Ó, uma venda aqui, que deu o alvo aqui, e logo em seguida deu outra venda que saiu no horário aqui, ó. Então vamos lá, o mercado já tinha caído bastante, né? Vinha caindo. Ele armou essa primeira venda, a gente entrou, fez o primeiro candle, deu o stop, foi pro zero, mas acabou, seguiu caindo, pegou a nossa saída. Ele seguia indicando venda, deu a venda no mesmo candle que a gente saiu da operação, não estopou, mas acabou saindo aqui mais ou menos na região do zero por causa do horário, tá? Por conta do horário, ele saiu aqui às 5h40, tá? Então é um operacional que às 5h40 acaba zerando a posição, caso não saia. O mercado tem caído bastante, só pegamos vendas aí nos últimos dias, né? Mesmo com essas altas recentes, não chegou a dar compras. A gente acha uma operação de compra aqui. E aqui tem dias que dá 1, 2 operações, mas às vezes passa um belo tempo sem dar operação. Aqui, ó. Aqui teve 2 operações de compra, né? Olha que interessante, cara. E as 2 foram bem, né? E as 2 foram bem. Ó.
mercado já havia subido bastante, né? Mas aí deu a nossa compra aqui. Quando ficou o candle azul aqui, está nos sinalizando que o stop foi para zero. Deu a saída aqui. No mesmo candle que deu a saída, deu a compra. Ou seja, na teoria o mercado esticado, né? Na maioria já na teoria com o mercado bastante esticado. Mas nessa entrada aqui, muitos diriam que o mercado estava esticado também. Porque olha só, o mercado da mínima até esse ponto de entrada já tinha subido 1.200, 1.300 pontos. O índice tem se movimentado em 1.400, 1.500 por dia, né? Nesses movimentos lá mais laterais. Nos momentos melhores se movimenta 2.000, 2.500. Mas ele estava bastante lateral. Isso aqui é agosto já. Agosto do ano passado, aqui eu não sei te dizer como é que estava a média. Mas muitos diriam que isso aqui é uma entrada com o mercado esticado, né? Só que ainda assim nos deu um gain aqui de 390 pontos. Logo depois deu a entrada de novo aqui, que deu mais um gain de 300, 270, 280 pontos. Ou seja, praticamente 700 pontos no dia, com entradas com o mercado teoricamente esticado. Ele vai entrar com o mercado esticado mesmo, é assim que ele opera. Aqui, uma venda, deu um gain de 515 pontos, vê que ele pega a saída aqui e volta, teria nos estopado no zero aqui provavelmente, seria uma pena, né? Teria estopado no zero aqui, depois ele desaba novamente. Mas felizmente deu a saída aqui 500 pontos. Bom, viram no gráfico como é que funciona o operacional, tá? Um operacional super simples na teoria, que pega esse movimento de exaustão, né, da tendência, ou seja, ele pega nos dias que o mercado está com tendência forte, dá essa entrada, se expande, né? Se em alguns dias ele comprar a máxima do dia ou vender a mínima. Às vezes vai acontecer justamente por isso, porque ele tenta pegar o movimento forte da tendência. É óbvio que ele tem filtros para proteger, vocês viram que diversos dias ali ele armou a operação e não pegou. Então, ou seja, ele vai dar a compra realmente se tiver essa tendência. Às vezes o mercado engana os indicadores, né? Não tem como a gente se proteger em todas as operações. É preciso a gente entender que ser trader faz parte de tomar stop, tá? Mas é um operacional super vencedor e está, cara, 100% gratuito. Tu pode pegar, botar para rodar no replay de mercado e testar, ver se realmente é o que eu estou falando. Bota para rodar em simulador, depois bota para rodar em conta real se for do teu interesse. Beleza? Qualquer dúvida, todos os links estão aqui embaixo, tá? Tem o link para tu assinar a estratégia, é muito simples, tá? Deixa eu mostrar para vocês até inclusive aqui. Ó, para assinar a estratégia, basta acessar o link que eu coloquei aqui embaixo, vai chegar nessa página aqui, vai clicar em assinar, não precisa inserir dados nenhum de cartão, precisa zero dados de cartão, só precisa ter uma conta na Nelogica. Se tu já tem o Profit, provavelmente tu já tem. Vai fazer o login, vai clicar em assinar aqui, tá? Aí tu bota aqui contratar, ó, confira e finaliza a assinatura, carrinho, trem RSI, gratuito, valor final gratuito. Ao confirmar a assinatura, o módulo estará disponível em instantes, tá? Clique em contratar. Ó, pronto, assinatura concluída com sucesso. Trend RSI, Francesco Trader, método 6015. Ok? Feito isso, tu vai lá para tua plataforma, tu clica em nova automação, vai selecionar a tua conta na tua corretora, selecionar a estratégia e vai pesquisar. Trend, no caso aqui a minha ainda não apareceu, tá? Mas eu vou selecionar aqui a mesma estratégia. A única coisa que tu vai alterar aqui, periodicidade, tempo gráfico 10 minutos, vai incluir aqui a quantidade de contratos que tu vai usar, 1, 2, 4, 10. Entrada não faz nada, saída a gente coloca um zerar às 17h45, que é uma proteção, né? A gente duplica a proteção para que ele zere a posição no mesmo dia. Risco não faz nada, segurança não faz nada e clique em criar. Não vou criar aqui porque eu já tenho a estratégia, tá? Simples assim, tá? Para operar, para inserir isso dentro do gráfico, só inserir como regra de coloração, pode inserir também como regra de execução, não tem dificuldade nenhuma. Como é que eu faço isso? Simples também. Dentro do gráfico.
Dentro do gráfico, clica com o botão direito, inserir regra de coloração, clica em mais, e aí é só pesquisar a estratégia. Trade RSI, clica em inserir aqui dentro do gráfico, dá OK e tá feito, beleza? Inseriu a regra de coloração da estratégia dentro do teu gráfico. Não se esqueça, cara, é muito importante quem for assinar, entrar lá no nosso grupo do Connect. Lá eu vou passar as novidades de novas estratégias, de atualizações do operacional e vou estar sempre informando vocês ali das operações, beleza? Bom, se vocês gostaram, cara, de coração eu agradeço quem assistiu até aqui, quem se interessou na estratégia, quem vai testar a estratégia, realmente eu fico lisonjeado de saber que vocês vão me dar esse voto de confiança. Mas não esquece de curtir esse vídeo aqui, se inscrever no canal também, tem muito conteúdo, tem curso de Day Trade do zero, tem outras estratégias que eu mostro para vocês aqui, tem teste de setups da internet, aí, enfim, tem muito conteúdo aqui dentro do canal para vocês. Então já se inscreve, dá uma fuxicada aí no canal caso tu não conheça e te peço também para que tu compartilhe aí com teus grupos de trade se tu acha que essa estratégia é interessante. Quanto mais pessoas operando essa estratégia, na verdade é melhor para nós, tá? Então compartilhe aí com os colegas. Eu fico muito agradecido de coração, tá? Pode deixar seus comentários aqui, qualquer dúvida, qualquer crítica, sendo ela construtiva, tá? Eu tô aberto, para mim, a gente quer construir isso aqui juntos, beleza? Um grande abraço, até o próximo vídeo. Valeu!